vou falar que é apaixonado pela a própria cidade dele. E eu sou apaixonado em Campininha. Você chega em qualquer lugar do mundo e fala, eu sou campineiro, já é tratado completamente diferente. Liberdade. Eu acho que Campinas representa a liberdade da minha infância, da minha adolescência, de olhar para um lugar e me reconhecer. Olá, tudo bem com o senhor? Perdeu o rumo? É, perdi um pouquinho, mas achei. Desculpa. É verdade, posso entrar aqui? Põe lá atrás do meu. Eu sei que morar lá, tá tudo. Olha, teve um tal de Joaquim Soares, Joaquim Silva, que veio lá de Pirinópolis com a família, que lá em Anicuns tinha a fama de ter uma gruta de ouro, chama o Leão de Ouro, né? E eles vieram nessa ilusão lá em Anicuns. E chegou lá, não tinha nada disso, aí eles vieram de volta, mas chegou em Campinas, rancharam ali, né, em Campinas, e acabaram gostando ali, ficando ali. Isso foi em 1810. O alferes Joaquim Gomes da Silva Gerais, iniciando aqui então o primeiro povoado de Campininhas das Flores. A Igreja Católica teve um papel fundamental no crescimento de Campinas. Após a vinda de alguns padres para cá, ainda no século XIX, o lugar começou a crescer e não parou mais. Se tornou até município. Hoje, permanece sendo um dos principais bairros de Goiânia. Em 1894, a chegada dos missionários redentoristas, vindo e deixando a metade dos padres e irmãos lá em Aparecida do Norte, depois chegando até Uberaba de trem de ferro e depois de lá até aqui, vindo no lombo do burro. Gastaram dias para chegar aqui, chegaram no mês de dezembro, assumindo aqui, na festa de São Sebastião, em janeiro, esta paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Então eles instalaram em Trindade, mas preferiram Campinas, gostaram de sempre do tempo. Então esses padres puseram energia elétrica, puseram até telefone. Naquele tempo, claro, o catolicismo muito forte e famílias tradicionais aqui, através da evangelização dos missionários redentoristas, inclusive trazendo progresso, né? Trazendo para cá a luz elétrica, telefone, motor, né? Até aquele tempo não existia, e foram os missionários alemães que trouxeram o começo do progresso aqui em Campinas. Foi em 1921, chegaram as freiras da Colégio Santa Clara, chegaram da Alemanha também, em 1921. Então, eles beneficiaram, abriram colégios, as pessoas de Goiás estudavam em Pirinópolis, estudavam em Araguari, então vieram estudar em Campinas, foi uma grande coisa, o Colégio Santa Clara. A partir dessa proximidade dos missionários redentoristas com as irmãs da ação pastoral, e foi construído aqui esse colégio imenso. E tem um colégio Santa Clara ao lado, então a influência a maior parte era ali, a rapaziada que ficava ali, porque o colégio Santa Clara é só de moça, de interno, não tinha. Depois teve colégio, eu fui professor de matemática lá por um pouco tempo, porque aí lá era só moça, né, interna, e eu era solteiro, então eles me deram. Eu perdi o emprego lá. Né? As irmãs continuam conosco até hoje, quer dizer, as irmãs elas têm o seu carisma voltado para a educação, realmente de crianças, adolescentes, jovens, e a escola está tão viva como no passado. Eu sou de Teuçu,
daqui 60 quilômetros. Eu cheguei aqui com 11 anos, eu, minha mãe e mais os 3 irmãos. Meu pai tinha largado minha mãe e nós começamos a luta. Então Campininha, como se diz, é bem dizer, a minha casa, né? Quando eu vim do seminário, ainda na Vila Aurora, no início da década de 70. E aqui, então, também vivi, vindo todos os domingos de bicicleta lá do seminário até aqui, para ajudar na missa das 10. E morei também aqui no fundo, era o convento dos Redentoristas por muitos anos, e o convento hoje é a escola Gustavo Ritter, escola de música. Eu cheguei com 4 anos, então eu estudei nos colégios daqui, grupo escolar, estudei no Pedro Gomes, no Dom Bosco, na época era Ateneu. Todos os rapazes passam por várias profissões, né, como engraxate, jornaleiro, assim por diante. E muito cedo meu pai me pegou pelos braços e me levou para o cartório. Essa é a Praça Joaquim Lúcio. O cenário conhecido, ela não deixa de ser sofisticada. De frente para a Avenida 24 de Outubro, a praça, que fica no centro de Campinas, é dona de um coreto imponente, que já serviu de palco para muitos bailes do século passado. Fim de semana era cheio de festa, de clube. Então você frequentava e voltava na maior tranquilidade para casa. Tinha a Praça do Jardim, o Joaquim Lúcio, que os rapazes e as moças de Goiânia vinham para Campinas e fazia, as moças ficavam circulando a praça e os rapazes parados. E aquele flerte, né? Aquele flerte sem malícia nenhuma, e houve muito casamento nesse flerte, né? Então ali na praça ali, os rapazes ficavam em fileira. Fileira é um de ombro a ombro, fila é um atrás do outro, né? Então ficavam em fileira os rapazes de cá, 2 fileiras assim, e as moças passando no meio. E a gente, naquele tempo, o flertar era dar uma olhada, chamar alinhada, tirar a alinhada com a moça e tal. Ela vai quebrar, que ela olhar para trás, aí aquele entusiasmo danado. Então eu fiquei, namorei, casei, fui lá nessa coisa. E justamente fui casar com a neta do Joaquim Lúcio, né? Na Praça Joaquim Lúcio tinha a praça, tinha as fontes, as coisas, tudo cercadinha, é onde a moçada se juntava, né? Tinha um coreto toda semana, como se diz, é quase igual ao interior mesmo. Tinha banda. Tinha o Goiânia Tênis Clube, né? Era um salão de baile. Tinha um cinema aqui, onde a igreja era o cinema, né? O Cine Campinas era na 24 de outubro, era o melhor cinema que tinha aqui em Campinas. E já chamava Cine Campinas, né? E tinha o Cine Eldorado, que era na outra rua de cima, perto da Anhanguera. Era todo fim de semana que esse filme... Primeiro, o filme era bom, só filmão, né? O meu hobby é cinema, né? Então, desde menino que eu gostava de cinema. Agora, só que tem que o cinema, um filme, ficava repetindo muito, né? Eu lembro uma vez que eu fiquei até encabulado antes de casar, eu convidei a minha namorada para assistir no Cine Campinas e eu levei um amigo meu, mas elas chegaram... Elas com 7 amigos, falei, tá brincando, né? Será verdade? E eu tive que pagar para todo mundo. Com 14, 15, até os 17 anos não tinha matriz, tinha capela. Era uma igrejinha onde era a praça.
Aí, quando eu tinha mais de 18 anos, aí já quis construiu a igreja. Então a igreja era original desmancharam, que não podia ter feito isso, mas... Quando foi crescendo a devoção, os padres sentiram a necessidade de construir uma nova igreja. Ela foi construída a partir da década de 60. Hoje a gente pensa que poderia ser maior, porque em muitos horários de terça-feira, aproximadamente 1.500 pessoas participam daquele horário, ou seja, cabem na faixa de 1.000 pessoas sentadas. Eu acredito que praticamente até 300, 500 pessoas ficam em pé em alguns horários. Naquele tempo, sim, esse tamanho era um tamanho normal, mas hoje a gente sente que ela poderia ser maior. A pessoa falava com o padre, Nossa Senhora, a mesma coisa aqui, sabe? Falar com o santo, um respeito tremendo que era. E eles eram tudo culto, que eles fossem da Alemanha e veio ficar aqui, né, num lugar desse assim. A igreja era os padres redentoristas. E a maior parte dos lotes pertencia à igreja. Então a igreja tinha um escritório de imobiliária. Então a igreja que vendia os lotes para a população de Campinas e os bairros vizinhos. Então tão grande que era os padres redentoristas aqui na formação de Campinas. Tinha igreja, tinha paróquia, tinha reunião, tinha filme, tinha tudo lá. Que os meninos saíam para assistir, principalmente o filme do Zorro, né? Que para assistir o seriado. Todo dia eles deixavam um pedaço para outro dia para a meninada aí. Pessoas que aqui viviam queriam ter o quê? O seu clube de futebol. O futebol que já era tão ouvido pelo rádio, tão querido pelo povo brasileiro, precisava ter uma representação aqui na nova capital. E aqueles que acolheram a nova capital, então tomaram a iniciativa de fundar o primeiro clube da capital, o Atlético Clube Goianiense. Fundado em 2 de abril de 1937, o Atlético Goianiense foi o primeiro clube de futebol profissional de Goiânia. Dona de vários títulos, a instituição rubro-negra já se tornou patrimônio histórico de Campinas. O Atlético nasceu em 37, foi fundado em 37. E eu também sou de 37. E eu joguei nesse time aqui de Goiânia todos. E joguei no Atlético, eu era meia-direita, número 8. O primeiro clube da capital é um clube que vai ter entre seus torcedores um conjunto de intelectuais que contribuiu muito para a cidade, desde Frei Nazareno com Faloni, Bariani Hortense. Eu estava lá, morando em Campinas, escutei um barulho no domingo, falei futebol. Aí eu cheguei lá, vi que era o campo do Atlético lá e estava parado o juvenil. Antes do jogo principal, tinha preliminar que chama, que são com juvenil. Aí eu vi que estava atrasado, fui saber que está faltando goleiro. Aí eu falei para o parateca, ô moço, eu sou goleiro. Ele falou, de onde é que você veio, menino? Eu falei, vim lá do estado de São Paulo. Ele falou, ó, Paulistinha vai jogar aqui. E ele jogou no Atlético como goleiro, né? E ele entrou no segundo tempo e fechou o gol, e aí foi titular, né? Na época do amadorismo, nenhum jogador recebia para jogar. O que era o prêmio do time do Atlético? Era o time ganhar e aí ele podia pegar remédio na farmácia, aqui na Praça Joaquim Lúcio, na Drogaria Carmo, sem pagar. Ele poderia ir no açougue e ele ganhava carne dos donos de açougue. E naquele tempo os engraxados tinham ambulante com a caixa. Ele engraxava meu sapato, não me cobrava nada, porque eu era o goleiro do Atlético, ele era fã do Atlético, aquela coisa. A rivalidade, não era nem o Vila, nem o Goiás, que era time pequeno.
a rivalidade era Atlético e Goiânia. E o Goiânia era um time muito bom. Então o Atlético tinha sempre dificuldade em ganhar. Então, inclusive o Goiânia tem mais campeonato do que está parado há muito tempo e tem mais campeonato que é o Atlético. Então fala-se de uma rivalidade por causa eu diria, de um ciúme de Campinas, que tinha uma tradição, e Goiânia, que tinha acabado de ser fundada. O Atlético é o primeiro time a ser campeão goiano em 1944 sobre o Goiânia, utilizando essa camiseta. O Goiânia e o Atlético estavam no final do ano e o Goiânia precisava de um gol. Se empatasse, o Atlético seria campeão. Se marcasse um gol, era o Goiânia. Aí, até no final do jogo, 0-0. Aí, nos acréscimos, o juiz apitou um pênalti que não existia. O povo de Campinas não deixou bater, pulou tudo dentro do campo, não deixou bater e tal. Aí, a federação marcou para quarta-feira, o portão fechado, só os dois times em campo. Aí, ia bater o pênalti. Tem um tal Salsicha do Goiânia, o chute dele é igual uma marretada. Aí eu tomei chave de erva-cidreira, ficar calmo. Na hora ela pôs a bola no pênalti, ele afastou uns 5 metros, eu fui lá, cuspi na bola, cheguei a mãe dele, aquela coisa, eu voltei, fiz uma guerra, e ele afastou e mandou o pau, essa bola subiu, e o povo de Campinas pulou dentro do campo. Eles foram tudo carregado e foi até para Campinas, foi uma festa danada. E o Atlético foi campeão. Teve uma época que eles queriam tirar o Atlético para fazer um shopping. Só que não ganharam na demanda por causa de que foi uma doação do presidente naquela época, do Atlético, né? A força da torcida impede a construção desse shopping, e a força também dos moradores de Campinas. Com muito esforço da comunidade, doação de cimento, em 2005 se reinaugura ele, antes do Campeonato Goiano da Segunda Divisão. E ali você tem um jogo Atlético e Brasiliense. E aí o Atlético perde o jogo, mas ninguém queria saber do resultado do jogo. Eram só olhos marejados, cabeças brancas, avós levando netos que nunca tinham ido naquele estádio, e todos emocionados porque o estádio Antônio Ascioli, que parecia que se tornaria um shopping, voltou a funcionar como um estádio de futebol. Campinas é composta por diversos cenários, é como se fosse uma cidade dentro de Goiânia. Vai desde a calmaria de um domingo até a movimentação mais intensa em dias de semana. Por aqui tem de tudo, lojas de eletrodomésticos, roupas, tecidos, bancos e até lojas de bijuterias. O que não falta por aqui também é gente com história para contar. Hoje, Campinas virou um centro comercial, vem gente de Goiânia para fazer compras, né? Comércio muda, cada época é um tipo de comércio e vai variando. Hoje Campinas é um grande shopping aberto, né? Lá você não acha uma porta residencial, é tudo comércio. Você saiu no portão para fora, não, uns 30 passos, você tem tudo. Tem shopping, tem bar, pizzaria, tem tudo. Esses dias eu contei, tinha 46 lojas vagas. Então, a 24 de outubro nunca ficou uma loja sem alugar. Antigamente, aqui em 2005, aqui parecia um formigueiro. Eu comecei aqui em 2000 trabalhando no acervo de baixo, no acervo geral. Nós éramos 5 ali e não dava conta. Aqui, acho que era 7, também não dava conta. Esses livros iam tudo para as mesas. E a gente, no final do dia, tinha que colocar tudo na estante. É um centro comercial muito bom, mas os governantes têm que investir mais em Campinas. Segurança, educação, infraestrutura. Os governantes têm que olhar mais Campinas para olhar, inclusive, a mãe de Goiânia, né? A estrutura desse prédio, era o Palace Hotel, antigo, né? E teve outros nomes, só que
foi mudado, aí esse último era o Palace Hotel. Porque funcionava um hotel de luxo, como se diz na época, né? Que recebeu bastante políticos, gente importante. O hotel, Palace Hotel, que está na praça, ali, né, no apêndice do Palace Hotel, ali discursaram os grandes juristas, Getúlio Vargas, Alfredo Nassi, Ademar de Barro, e ali também, quando tinha a procissão do Senhor Morto, o Padre Pelágio, na sacada do hotel, que fazia as preces lá. A Biblioteca Cora Coralina, ela tinha um outro prédio, aqui na praça mesmo. Começou em 1985. Em 2000 ela veio para cá, já com o prédio tombado já. Olha, nós temos mais ou menos em torno de 22 mil títulos de livros. Ao todo deve ser mais ou menos 40 mil livros. E hoje a Biblioteca Cora Coralina, por que esse nome? É para homenagear a poetisa, né, de Goiás, Cora Coralina, né? É a Ana Liz, né, Guimarães. Então ela foi e é, né, a nossa maior poetisa que nós temos aqui em Goiás. Campinas já foi cidade, nós tivemos prefeito e senador nomeado. Há uns 20 anos, 30 anos, teve um deputado que quis separar Campinas com Goiânia. Eu acho que talvez uma mudança pode atrapalhar, né? Tanto ia ser ruim para Goiânia como para Campinas, né? Porque ia ficar uma coisa, desmembrar um trem que está dando certo. Porque coisa que está dando certo não se mexe, né? Já li sobre isso também, mas alguns campineiros mais antigos, né? Tem alguns lojistas também, que é campineiro, aí querem, mas... Naquela época podia, agora hoje é inviável, né? Porque, como se diz, Campininha teria que fazer muita coisa que não tem, e Goiânia teria que fazer muita coisa que não tem, entendeu? E estando junto, fica tudo beleza. Campinas traz para nós, e principalmente os campineiros, o sentido, o significado da origem e da razão da existência da capital de Goiânia. Isso Goiânia deve agradecer como um todo pela existência de Campinas e até pela história bonita de Campininhas das Flores. Eu sinto que devemos olhar Campinas com esse olhar de gratidão. Campininha é famosa, não pode falar de Goiânia sem falar de Campinas, né? É a minha cidade, né? Eu vim do interior para cá, fiquei aqui. Eu mudei daqui porque eu fui para minha casa, né? Mas aqui é minha casa também, me considero campineira, porque eu cheguei aqui e adotei como minha casa. O casebre mais simples em Campinas diz mais para mim do que o lugar mais moderno, mais arrojado, o prédio mais lindo e mais alto que venha se construir na cidade de Goiânia. Campinas foi tudo para mim, foi uma verdadeira mãe. Aonde eu morei, a Campininha é o meu xodó, entende? Isso é o que eu falo de Campininha, do meu time, tudo, do meu Atlético, que está dentro da Campininha. Então, é essa paixão que eu tenho por Campininha. Isso é muito pouco uma pessoa falar que é apaixonado pela própria cidade dele. E eu sou apaixonado em Campininha.